A Procuradoria-Geral da República apresentou as alegações finais na ação que mira a Polícia Militar do Distrito Federal pelo ataque golpista de 8 de janeiro e defendeu a condenação de 2 ex-comandantes e 5 integrantes da corporação. A partir de trocas de mensagens, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, conclui que os policiais estavam alinhados com aqueles que pleiteavam uma intervenção das Forças Armadas e, por isso, teriam sido omissos. Quem não se lembra da foto que flagrou policiais militares comprando água de coco enquanto manifestantes invadiam a sede dos 3 poderes em Brasília? Gonet pede a condenação e a perda dos cargos ou funções dos 7 réus: Fábio Augusto Vieira, Clepter Rosa Gonçalves, Jorge Naime Barreto, Paulo José Ferreira, Marcelo Casimiro, Flávio Silvestre e Rafael Pereira Martins. Durante a CPMI do 8 de janeiro, a senadora Elisiane Gama desmascarou o ex-comandante golpista da PM do Distrito Federal, Fábio Augusto Vieira, divulgando mensagens trocadas do WhatsApp e imagens que provaram a omissão. Jovem, por estar zelando diuturnamente há mais de 30 anos pela minha cidade, fiquei consternado ao ver vândalos, verdadeiros terroristas, depredando prédios públicos, patrimônios históricos e atacando as instituições do nosso país, que sempre protegi com muita dedicação. Jamais compactuei, assenti, participei ou permiti que atacassem nosso Estado democrático de direito. Por fim, considerando que tais fatos são investigados na Procuradoria-Geral da República e no Supremo Tribunal Federal, que os fatos investigados nessa CPI compõem a denúncia apresentada com prazo em curso para a minha defesa, que não foi franqueado à minha defesa a íntegra dos documentos utilizados pela acusação na formulação da denúncia. E por orientação da minha defesa técnica, eu vou permanecer em silêncio até o acesso à íntegra dos autos e a apresentação da defesa com todos os esclarecimentos para cada um dos fatos que me são imputados. Coloca que vai usar do direito de não falar, mas eu queria fazer mais uma vez ao senhor um apelo, na verdade, para que contribuísse com os trabalhos desta comissão. Nós temos um ponto central que é o 8 de janeiro e compreendemos, na verdade, que a sua contribuição ela é muito importante para o que será, ao final, o nosso relatório, sobretudo por conta dos indiciamentos que faremos ao final dos nossos trabalhos. Então, eu, mais uma vez, apelo ao senhor que possa estar contribuindo conosco, com as suas informações. O senhor hoje está preso. Hoje, na verdade, completa 11 dias, na verdade, da sua prisão. E nós recebemos aqui a denúncia da Procuradoria-Geral da República. Aliás, uma denúncia que eu queria até cumprimentar o doutor Carlos Frederico Santos, que é uma denúncia muito embasada, muito respaldada, vem com uma construção, inclusive, muito didática, de tudo que ocorreu precisamente no 8 de janeiro. Mas antes de chegar especificamente ao fato da sua prisão, eu queria discorrer um pouquinho com o senhor acerca dos fatos que antecederam, na verdade, a sua prisão. Na denúncia da Procuradoria da PGR, o senhor recebeu e encaminhou áudios desde o processo eleitoral de 2022, precisamente no dia 28 de outubro, poucos dias antes do segundo turno das eleições, e aí é um áudio claramente fake, inclusive destinado aí a candidatos à presidência da República, mas uma montagem, portanto, conteúdo golpista. E este áudio o senhor recebeu, na verdade, do Clepter Rosa, e em seguida o senhor encaminha o mesmo áudio, por exemplo, ao Coronel Casemiro, E aí no áudio, que consta na página 7 da denúncia, o senhor diz o seguinte: na hora que der o resultado das eleições que o Lula ganhou, vai ser colocado em prática o artigo 142, viu? Vai ser restabelecida a ordem, se afasta Xandão, se afasta, aí o senhor vem com alguns... O senhor vem, não, o áudio, na verdade, vem com alguns termos, como, por exemplo, vagabundo, tudinho, ladrão, safado, enfim, aí vocês vão ver o que é por ordem no país. Não admito que o Brasil vai deixar um marginal, criminoso, um bandido como Lula voltar ao poder.
Aí, na sequência, o áudio diz: rapaz, vocês têm que entender o seguinte, o Bolsonaro, ele está preparado com o Exército, com as forças especiais, as Forças Armadas aí, para fazer a mesma coisa que aconteceu em 64. O povo vai para as ruas, que ninguém vai aceitar o Lula ganhar a presidência, porque não tem sentido, o povo vai pedir a intervenção. E aí, meu amigo, eles vão nos livrar do comunismo novamente. Quer dizer, o senhor fazia esse compartilhamento desses áudios, né? E aí tá a tela, inclusive, na tela, né? E eram áudios, como eu disse, editados, áudios fakes sendo transferidos e compartilhados por membros do alto escalão da Polícia Militar de Brasília. Eu pergunto para o senhor, havia um clima golpista na Polícia Militar do DF? Excelência, como eu relatei aqui na minha fala, eu não tive acesso à íntegra dos documentos, inclusive do relatório do meu celular, então vou permanecer em silêncio. O deputado Rogério Correia leu as conversas do WhatsApp durante a CPMI do 8 de janeiro e denunciou o comandante golpista. Presidente, eu queria iniciar dizendo que o senhor Fábio Augusto Vieira esteve também na Comissão Parlamentar de Inquérito em Brasília. E eu, então, li um trecho que ele, aqui sintetizado, disse ao responder o deputado Chico Vigilante. Perguntaria ao Fábio Augusto se ele confirma isso, que no dia 8 de janeiro, pela manhã, o efetivo era o suficiente, pois ainda não se tinha informação se os manifestantes iriam descer para a esplanada dos ministérios. Excelência, eu vou permanecer em silêncio. Bom, mas é o que ele disse, está aqui no depoimento na CPI, ou seja, que de manhã era suficiente. Bem, não condiz com os fatos, né? Vocês viram agora o que a relatora colocou as cenas e também o que a Jandira e o pastor Henrique colocaram agora é que havia uma série de WhatsApps repassados que colocavam a necessidade, desde o dia anterior ou até antes, que era necessária a atuação de uma força militar de volume maior. Então, dizer que de manhã, no dia 8, não sabia, sinceramente, senhor Fábio, não condiz com os fatos que foram aqui apresentados. Eu estou falando isso porque parece que a oposição caiu numa cilada ao convocar o senhor Fábio Augusto para vir aqui, querendo aumentar a narrativa deles, que o que houve foi, por parte do governo do presidente Lula, um descuido, ou que o próprio presidente Lula queria que aquilo acontecesse, que é o que eles fazem de narrativa, e esses erros é que levaram a isso. O problema é que a gente vai vendo que tudo isso fazia parte do comando e também do comandante-geral da Polícia Militar. Então eu vou pedir para o pessoal passar aí para mim o primeiro slide, que a senadora Elisiane já tinha colocado, mas ele é muito importante porque trata-se de um diálogo entre o subcomandante Clepter Rosa com o comandante Fábio Augusto. E o Clepter Rosa diz exatamente o seguinte: na hora que der o resultado das eleições que o Lula ganhou, vai ser colocado em prática o artigo 142, viu? É grande, eu vou resumir. No final diz, as Forças Armadas para fazer a mesma coisa que aconteceu em 64. O povo vai para as ruas, ninguém vai aceitar o Lula ganhar a presidência, porque não tem sentido, o povo vai pedir intervenção, e aí, meu amigo, eles vão nos livrar do comunismo novamente. Se puder colocar ali, eu agradeço. Mas veja o que o coronel Clepter enviou para o comandante, o subcomandante para o comandante, dizendo que era para dar golpe mesmo, que o Bolsonaro estava preparado para as Forças Armadas e que eles iam vencer o comunismo. O comandante com o subcomandante, Andira, dizendo que realmente não era para deixar o Lula tomar posse. Aí o que faz o comandante que está aqui na nossa frente, Fábio Augusto Vieira? Ele remete esse mesmo absurdo aí, ele remete para o Casimiro Vasconcelos Rodrigues, que era o responsável pelas tropas na esplanada, e remete então essa frase para ele. Ou seja, os três mais importantes que deviam combater o golpe
fizeram uma troca entre eles de mensagem, onde eles incentivavam o golpe que seria dado no Brasil. Ora, que comando é esse? Um dos melhores momentos deste depoimento foi quando a deputada Duda Salabert perguntou ao ex-comandante por que a polícia militar é tchutchuca com os golpistas e tigrão com os professores. Se fossem professores que estivessem naquela manifestação, se a polícia militar agiria daquela forma como agiu com os golpistas do dia 8. Eu sou professor e já participei de diversas manifestações e normalmente recebida com bomba de gás lacrimogênio. Várias professoras amigas minhas foram violentadas, agredidas pela PM por cobrar melhor educação no país. Então a pergunta que lhe faço, e desculpe o linguajar popular, mas acho que é o que melhor sintetiza e traduz, já que é uma expressão popular. Por que a polícia militar, ela acaba sendo tchutchuca com golpistas e do outro lado é tigrão com professores? Durante a CPMI do 8 de janeiro, o deputado pastor Henrique Vieira provou a omissão da PM do Distrito Federal durante depoimento do ex-chefe do Departamento Operacional, Jorge Eduardo Naime. Em que momento a Força Nacional entrou? Segundo documentos. E o depoente pode discordar. Daí vai ter um conflito de fonte. E se for mentira, tem responsabilização por isso. Só entrou após a decretação da intervenção. Portanto, eu tenho dificuldade de entrar nessa tese de que não havia informação. Aliás, o próprio depoente várias vezes disse que as informações estavam disponíveis. Mas, ora, senhor coronel, se as informações estavam disponíveis, e segundo o que Vossa Senhoria concordou comigo, a prerrogativa legal de competência era da Polícia Militar de impedir esse deslocamento, se há informação e se há competência da PM, então só tem uma conclusão. Chegamos a uma palavra dita muitas vezes aqui, omissão. Mas é preciso complementar. Omissão de quem? Se havia informação da PM e se a competência legal era dela. Omissão de quem? Se Flávio Dino, no dia anterior, oficiou o governador do Distrito Federal. Omissão de quem? Se o secretário de Segurança Pública, isso tem que ser dito, porque tem coisas que são de materialidade de prova e tem coisas que são de bom senso. Como é que o secretário de Segurança Pública viaja 6 dias depois de tomar férias? Durante o depoimento de Jorge Eduardo Naime, o senador Fabiano Contarato apontou para Naime os crimes que a PGR defende aos 7 PMs, que sejam condenados por tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, deterioração do patrimônio tombado, além de violação de deveres da Polícia Militar. Eu li o depoimento que o senhor prestou na Câmara Legislativa e o senhor diz textualmente que tem certeza que o acampamento contribuiu para os atos do dia 8/1, sendo o epicentro dos atos do dia 12/12 e dia 8/1. O senhor também aqui afirmou que, às vezes em que tentou operar a desmobilização do acampamento, houve resistência por parte do Exército. O senhor confirma isso, não é isso? Senhor. Esses acampamentos estão ali desde o dia 2 de novembro. Quantas vezes que a PM tentou desmobilizar os acampamentos? Excelência, eu não sei precisar o senhor, né? Mas assim... 1, 2, 3, 10? Eu acho que umas 3 ou 4 vezes. O que o senhor fez para cumprir a função constitucional que é da Polícia Militar, para cumprir com a desmobilização? Toda vez que eu fui solicitado, que houve planejamento, eu coloquei tropa à disposição, escalei efetivo, coloquei os meios de logística todos em condições... Mas não desmobilizou? Auxiliar. Toda vez não desmobilizei porque... O senhor falou aqui que o senhor não sabe por que o senhor está preso. Eu vou falar por que o senhor está preso. Porque o Código Penal ele é claro. No artigo 13, parágrafo 2º, a linha A, ele diz que a omissão é penalmente relevante quando a gente tenha por lei a obrigação de proteção, vigilância e cuidado. E digo mais, muito me admira o senhor falar que tem 30 anos de polícia, porque eu também sou policial, sendo que o próprio Código de Processo Penal é claro no artigo 301, quando diz qualquer do povo poderá, quer dizer, é faculdade para a população.
mas a autoridade policial e seus agentes deverá prender quem quer que se encontre em estado flagrancial. E o senhor não fez isso. A Polícia Militar do Distrito Federal não fez isso. Ela foi omissa. O senhor sabe qual é a distância entre o acampamento, lá em frente o QG, e aqui o gramado? O senhor sabe qual é a distância? Excelência, o senhor está narrando uma frase eu estou perguntando objetivamente, o senhor sabe qual é a distância entre o acampamento e até aqui, onde aconteceu o ato golpista? 7,4 quilômetros. Você sabe quanto tempo que dá para você caminhar do acampamento até aqui? 1h36. 1h36, cuja competência era da Polícia Militar, que o senhor fala aqui, que presenciou e sabia que tinha prática de crime dentro do acampamento, que o senhor falou que foi o epicentro do que aconteceu. O que a Polícia Militar fez? Preste atenção. O que a Polícia Militar fez? Escoltou os criminosos por 7,4 quilômetros, por 1h36, sem fazer absolutamente nada. Foi isso que o senhor fez. Foi isso que o senhor fez. Porque eu estava de férias. Não fui eu que fiz. Claro, coincidentemente ou não, 10 comandantes estavam de férias. Inclusive o Anderson Torres. É óbvio. Claro, querer atribuir isso ao PT, avisar, as imagens falam ali, um bando de bolsonarista. Por gentileza, senhor respeite. Vocês não têm respeito na Câmara dos Deputados? Deputado Abílio, não queime a minha língua, deputado. Peraí. Pois é. A verdade dói, né, deputado? A verdade dói, né? Mas é técnica, sabe do que é? Técnica do investigado querer atrapalhar. Como tem parlamentar aqui que é investigado, que nem deveria estar nessa comissão, isso é técnica para obstruir o trabalho da CPMI, que eu tenho fé em Deus que não vai acontecer. Agora, querer atribuir essa responsabilização, o senhor não sabe porque o senhor está preso? Eu falo para o senhor, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, dano qualificado, golpe de Estado, associação criminosa, incitação ao crime. Quem de qualquer forma concorre para o crime, incide nas mesmas penas a este combinada na medida de sua culpabilidade. A sua omissão, ela é penalmente relevante. O senhor afirmar que lá no acampamento tinha prática de crime e o senhor não fez nada, falar que teve resistência do Exército e o senhor se acovardou, se apequenou e nada fez, e depois veio escoltando. Eu acho que a Polícia Militar até serviu, né? Lanche para os criminosos. As alegações finais da PGR foram enviadas ao Supremo Tribunal Federal na última sexta-feira, dia 14. A manifestação da PGR e da defesa dos réus será analisada pelo relator Alexandre de Moraes para posterior julgamento. Ainda não há data.